Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que tem um som, este livro que fala consigo, é a própria palavra de Deus, é a Bíblia. E nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus e estamos no capítulo 25. Já vimos várias questões neste sermão de Jesus Cristo e Jesus nos alerta para estar vigilantes, constantemente atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Jesus deixou vários indicadores para nós termos atenção àquilo que acontece à nossa volta, pois a sua vinda estará para breve. E as Escrituras nos dizem que nós devemos passar algum tempo a entender bem o que nos acontece para não sermos enganados, pois toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada para nós podermos aprender mais acerca de quem Deus é e aquilo que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo deixou na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então todo o texto bíblico serve para nós aprendermos melhor quem é Deus e também para nos corrigir e ajudar a crescer, para sermos um pouco mais maduros, para sermos diferentes no dia de amanhã. Quando nos confrontamos com a Bíblia, de facto nós aprendemos melhor quem nós somos e como nos podemos transformar para podermos ser um pouco mais parecidos à semelhança de Jesus. Esse é o desafio de cada um de nós ao nos confrontarmos com a palavra de Deus. Nós voltamos aqui ao nosso capítulo 25, este sermão importantíssimo, e temos gasto algum tempo com ele, pois ele é muito importante. Se nós não entendermos bem o que Jesus nos queria dizer aqui nestes textos, podemos fazer uma interpretação muito errada acerca da própria vinda de Jesus e acerca do dia a dia como filhos de Deus. Estamos no verso 31, onde Jesus diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. E dirá também àqueles que estarão apartados de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vemos aqui Jesus a apresentar-nos mais uma história, falando de um rei e das semelhanças que podemos entender entre este rei e o próprio Jesus Cristo e a atitude que o seu povo deve ter. Como disse, é verdade que este aspecto aqui está a falar de Jesus Cristo e do estabelecimento do seu reino e do juízo que este rei irá fazer sobre as nações, mas de alguma forma fala da nossa própria atitude para com o nosso próximo. Aquilo que nós fazemos àqueles que nos rodeiam, de alguma forma estamos a fazê-lo ou deveríamos fazê-lo como para com Deus. E isso o próprio Jesus nos diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos servir aos homens como se fosse para Deus e não para os homens. E aqueles que de alguma forma querem agradar a Deus têm esta atitude no seu íntimo, de poder servir àqueles que os rodeiam, como se estivessem a fazer para o próprio Deus.
e isso obterá recompensa. Jesus nos está a ensinar isso aqui. Mas também aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber sequer do seu próximo, têm uma atitude egoísta, pensando só em si, pensando no seu comer e no seu vestir, só no seu dia-a-dia, esses serão afastados do reino de Deus e serão lançados fora, no fogo eterno, diz aqui o texto. Este fogo eterno não foi preparado para os homens. É interessante ver que o texto bíblico nos diz que ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Os homens estarão lá por responsabilidade própria, pelo facto de terem recusado o auxílio e a orientação do próprio Deus em seguirem esse estilo de vida novo que traz Jesus Cristo a cada um de nós. Depois encontramos agora no capítulo 26, nos primeiros versículos, e dizem assim: tendo acabado todos estes seus ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus Cristo estava perfeitamente consciente da sua responsabilidade, também da sua missão. E por isso ele diz aos seus discípulos a razão pela qual ele tinha vindo. Ele tinha vindo para ser crucificado. Jesus não foi apanhado de surpresa com a crucificação. Não foi tampouco Judas Iscariotes que os traiu, ou que os fariseus tiveram um plano bem preparado para o apanhar, mas Jesus já sabia o que iria acontecer. Diz o texto ainda, no verso 3 em diante: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, à traição, e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É interessante ver que não foi o plano dos anciãos, ou dos sumos sacerdotes, ou dos fariseus, que foi realizado. A morte de Jesus Cristo foi planeada e aconteceu exatamente no momento exato em que Jesus tinha planeado. Vemos que já várias vezes, mesmo 6 meses antes da sua morte, Jesus, ainda estando em Cesareia de Filipe, já tinha dito como iria acontecer a sua morte. Desde o início que Jesus estava bem consciente de qual os passos que teriam que ser tomados. E não seria no tempo dos sacerdotes, nem no tempo em que eles tinham planeado. A crucificação de Jesus Cristo, que vinha em substituição de cada um de nós, foi algo que tinha que acontecer na Páscoa. Os sacerdotes não queriam que fosse nesse período de tempo, pois eles estavam com uma ideia de que eram eles que estavam a querer maltratar Jesus. Mas Jesus Cristo estava a dar a sua própria vida, no seu e no meu lugar. Essa é a verdade bíblica quanto à crucificação de Jesus. E ela teria que ser na Páscoa, pois a Páscoa tinha exatamente esse sentido. Se olharmos para trás e entendermos o que significa a Páscoa para os judeus, ela tinha sido uma festa de celebração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E essa Páscoa tinha algum ritual que apontava diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, citando as palavras do João Batista, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa era sacrificado exatamente um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado em volta das portas da casa para que sinalizassem que um cordeiro tinha morrido. E esse sangue apontava mais uma vez para o sangue derramado por Jesus para seu e meu resgate, para que Jesus Cristo pudesse apagar o seu pecado e o meu. Ele entregou a sua vida, e foi Ele quem a entregou. Não foram os sacerdotes que planearam, ou melhor, eles planearam, mas não acertaram no plano. Jesus sabia exatamente o momento em que a sua vida seria tomada, e teria que ser exatamente na Páscoa, pois Jesus vinha substituir todo aquele ritual antigo da lei de Moisés por uma nova aliança. Essa nova aliança que Jesus estabeleceu conosco ao celebrar a Santa Ceia com os seus discípulos. Mas isso nós iremos ver um pouco mais à frente. Agora encontramos Jesus na casa de Simão, e diz o texto: ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício?
vemos pelos outros evangelhos quem era esta mulher. Jesus estava sentado na casa de Simão, chamado leproso. Certamente este homem já tinha sido curado por Jesus Cristo. Era identificado assim para que se soubesse em casa de quem Jesus estava. Este homem Simão certamente deve ter tido muita alegria em receber Jesus Cristo, depois de ter recebido em primeiro lugar a cura que Jesus Cristo lhe tinha dado de uma enfermidade que naquela época não tinha cura, a lepra. Era uma enfermidade que não só era terrível em termos das dores que causava, a enfermidade ia-se alastrando pelo corpo, mas acima de tudo o estigma que iria criando em termos de que a pessoa teria que se afastar da sociedade, tornando-se um marginal à sociedade naquela época. Ele tinha que ser afastado da população para não contaminar ninguém com a lepra e então assim essa pessoa passava a viver na solidão. E Jesus tocou esta pessoa de tal forma que ele foi curado e agora vemos Simão recebendo Jesus em sua casa, podendo comer com ele, voltando de novo à sua família, estando de novo integrado. Isto é o que Jesus faz a todos aqueles a quem toca. Talvez você me está a ouvir e talvez você se sente um pouco abandonado, sente-se solitário. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, ele reintegra-nos, digamos assim, na sociedade. Ele traz-nos uma nova perspectiva de vida. Ele traz-nos também uma nova família, uma família que depende do próprio Deus. Por isso podemos chamar-nos irmãos, porque dependemos e temos um único Pai, que é o próprio Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor. E temos o nosso próprio Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos acompanham. Por isso a solidão já não faz parte de nós. Passamos a ter alguém que nos acompanha em cada momento. Assim como Simão, este homem que era leproso e estava solitário, agora podia receber Jesus em sua casa. Você também pode receber Jesus neste momento, mesmo agora que me está a ouvir. Pode receber Jesus no seu coração. Deixa Jesus tocar na sua vida e Ele irá transformar a sua vida. Assim como transformou também a vida desta mulher que trouxe um perfume caríssimo para ungir Jesus. Os discípulos estavam indignados com esta situação, essencialmente Judas Iscariotes. O Evangelho de São Lucas, capítulo 12, narra esta história e fala e mostra claramente que era Judas Iscariotes que liderou esta indignação dos discípulos, mostrando que aquele dinheiro poderia ser usado para distribuir pelos pobres. A sua preocupação não era essa. A sua preocupação era claramente aproveitar-se desse dinheiro para si próprio. Pois ele diz no verso 8 aqui do Evangelho de São Mateus: pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Eles não estavam preocupados com os pobres, eles estavam preocupados consigo próprio. Judas Iscariotes era aquele que tinha a bolsa dos discípulos e de alguma forma era o tesoureiro daquele grupo, mas ele aproveitava-se dessa situação para benefício próprio. E muitas vezes nós verificamos que há muitas pessoas que se aproveitam da boa fé dos outros para retirar benefícios pessoais dessa situação. Tem esta mesma atitude que Judas estava a ter. E Jesus responde: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. E ela é um exemplo para nós. Esta mulher era Maria, a quem Jesus tinha libertado de vários demónios, e ela estava de alguma forma a agradecer a Jesus o facto de ela ser livre neste momento. Isto é um exemplo para nós e o próprio Jesus disse que esse exemplo deveria ser anunciado em todo o mundo onde fosse pregado o Evangelho, para a lembrança das pessoas. Esta atitude era algo que deveria ficar gravado na nossa mente, porque os pobres estariam sempre conosco, mas Jesus, ele estava no final do seu ministério. E esta mulher tinha derramado então o perfume sobre o corpo de Jesus como símbolo ou como preparação para o sepultamento. Isso é o que diz o texto no verso 12 em diante, que esta mulher tinha de alguma forma praticado um ato profético em relação a Jesus. Ela estava a preparar Jesus para a sua morte. Havia poucos dias e Jesus iria ser crucificado. Naqueles mesmos dias os sacerdotes estavam à procura de matar Jesus Cristo, mas o tempo seria o tempo de Deus. E Jesus deixa este legado dizendo: onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua.
É verdade que muitas vezes as pessoas, enfim, recordam as boas ações dos apóstolos, recordam as boas ações deste ou daquele, mas em nenhum caso Jesus diz para fazer isso. Mas é estranho que a ação de Maria Madalena não seja tão fielmente seguida como muitas vezes seguem os outros apóstolos. Jesus não falou dessa situação, mas falou aqui de lembrarmos esta ação de Maria Madalena. Ela queria claramente honrar a Jesus. E deveríamos nós também honrar Jesus Cristo de uma forma desinteressada. Ela deu este perfume bem caro, simplesmente para honrar e adorar a Jesus Cristo. E é essa atitude, no fundo, que Deus espera do seu coração e do meu. Uma atitude sincera de entregar tudo aquilo que é mais precioso e valioso para nós, entregar para Ele. Não para os outros se aproveitarem, mas de coração entregue a Jesus Cristo. Vemos que Jesus honra esta mulher, dizendo que ela de facto fez uma grande ação, porque ela olhou diretamente para Jesus e pensou: o que é que eu poderia fazer para honrar Jesus Cristo? E a sua preocupação era só essa, era honrar a Jesus Cristo. Vemos ainda no verso 14 que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Nós não iremos fazer grandes comentários a esta atitude de Judas, mas, para todos os efeitos, eu creio que não é um caso isolado. Judas já tinha vindo a manifestar, e aliás no episódio anterior ele tinha manifestado exatamente isso, sua preocupação em que aquele dinheiro que Marta estava a gastar no perfume fosse dado para ser entregue aos pobres, quando na realidade era ele que queria se aproveitar dessa situação. Então aqui a traição de Jesus não é um caso isolado. Não é por isso que Jesus Cristo nos diz, quando ele fala logo no início em Mateus capítulo 5, 6 e 7, acerca da sua própria lei, a lei do reino, que o adultério não é o ato em si, mas é quando as coisas começam a fermentar no coração. É quando tomamos a decisão no nosso coração, quando começamos a magicar as situações, então o culminar delas depois é a prática dessas mesmas ações que nós já imaginamos no nosso coração. É por isso que é tão importante vigiarmos a nossa imaginação, vigiarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Aqui Jesus, ao ser entregue por Judas, não é um ato isolado, certamente, de Judas. Então Jesus está com os seus discípulos e encontramos-los no verso 21. Chegando a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um de entre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Parece que os discípulos não estavam muito confiantes em si próprios. Talvez eles não estavam a entender o que é que Jesus também estava a perguntar e a afirmar quanto à traição que iria acontecer. Mas creio que eles não estavam muito confiantes em si próprios. Eles começam a perguntar se de facto seriam eles que iriam trair ou não Jesus Cristo. É a preocupação talvez natural de cada um de nós de querer fazer sempre as coisas corretamente, querer fazer bem as coisas. Eles não estariam certamente a pensar na dimensão daquilo que Judas estava a fazer. Essa traição, de facto, que conduziu Jesus Cristo até à cruz, até ao sacrifício que veio Jesus Cristo a fazer. Bem, Judas poderia ter feito de outra forma, mas não fez. Eu creio que ele tinha livre vontade para poder fazer as suas escolhas. E sabemos o que aconteceu depois. Vemos também que os próprios apóstolos não estavam muito confiantes em si mesmo quanto àquilo que poderia acontecer. O próprio apóstolo Pedro, ainda, apesar de ter dito que nunca negaria a Jesus, vemos que o próprio Jesus disse que ele iria negá-lo 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Pedro negaria a Jesus Cristo. Jesus tinha estado com os seus discípulos durante 3 anos para de alguma forma passar valores de vida, princípios do seu reino. E chegava o momento de Jesus entregar a sua vida em favor do mundo e ele olhava talvez para os discípulos vendo, enfim, que eles eram muito fracos e muito limitados. Mas por outro lado, a própria palavra de Deus nos diz que quando nós somos fracos, então Deus é forte. E que o próprio Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
É verdade que os princípios de vida e a vida que Jesus traz subverte muitos valores que nós estamos habituados e estamos convencidos que são o máximo. Jesus traz valores novos, olha para as pessoas, e quando nós deixamos de confiar em nós próprios e passamos a confiar em Deus, então aí podemos ser usados. E é o que acontece de alguma forma aqui aos seus discípulos. Eles já não confiavam muito em si, eles sabiam que o eles estarem de pé dependia de Jesus Cristo, eles estavam confiantes no poder de Deus para poderem viver a vida cristã. É esse o desafio de Jesus, e é isso que é viver pela fé. É não dependermos mais dos nossos recursos, não dependermos mais das nossas capacidades, mas dependermos inteiramente de Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, quando nós dependemos de Jesus e não de nós, então aí de facto o Espírito de Deus começa a habitar em nós e a viver em nós de uma forma diferente. E as coisas começam a ter um outro aspecto na nossa vida. Nós encaramos a vida com uma fé diferente quando deixamos Cristo governar a nossa vida. E eu gostaria de lhe deixar assim esse desafio. Talvez você me está a ouvir e muitas vezes ainda quer controlar aspectos da sua vida. Quer controlar talvez situações da sua vida. Talvez quer controlar a sua família. Quer controlar talvez a vida e a educação dos seus filhos. Eu propunha que neste momento você os entregasse nas mãos de Deus. Pudesse dizer a Deus: Senhor, toma tu os meus filhos nas tuas mãos. Senhor, toma tu o meu casamento nas tuas mãos. Senhor, toma tu o meu trabalho nas tuas mãos. Talvez a minha carreira profissional, os meus sonhos, eu te os entrego nas tuas mãos, ó Deus. Quando nós temos essa atitude de depender inteiramente de Deus, então a nossa vida começa a ser transformada. Quando nós deixamos de confiar em nós próprios e passamos a confiar em Cristo para o nosso dia-a-dia, então a vida cristã passa a ter um novo significado. E aí percebemos o que Jesus Cristo nos diz quando nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes seja tudo conhecido diante do nosso Pai. Todas as nossas preocupações sejam conhecidas diante do nosso Pai. Podemos então interiorizar esta verdade bíblica e começar a vivê-la no nosso dia-a-dia. E vamos ver uma grande mudança em nós próprios e uma grande mudança naqueles que nos rodeiam. Nós no próximo programa iremos continuar a ver os sofrimentos de Jesus Cristo por sua e por minha causa. Iremos ver como Jesus Cristo encara a morte quando ela se aproxima e quando ele tem que se conduzir ao Pai em oração, se dirigir ao Pai em oração, fazendo a famosa oração no jardim do Getsemane. Nós iremos ver isso tudo no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.